gente vai gravar os parentes do Brasil. Todo mundo quer falar o que as pessoas sentem depois da morte dele. Coitadinho. Então, você acha mesmo? Então, a gente vai aqui falar com os parentes dele. Então, bora lá. Espanha. Como você se sente após a morte trágica do seu filhinho? Eu fiquei muito triste. Eu não esperava que meu garotinho que eu carreguei por 32 anos, simplesmente ia morrer. O Portugal ficou pior que eu. Ficou mais melancólico. E até hoje eu sinto falta dele. Eu acreditava que ele ia voltar. Mas ele nunca mais voltou. Nossa, isso é realmente muito triste. Que pena, você sente muita falta dele? Sinto muito falta dele. Próximo. Portugal! Olá, Lucas. Portugal, como você se sente após a morte do seu filho tão amado e querido? Vou explicar. Eu fiquei extremamente depressivo, tanto que eu quase morri. Mas eu segurei. Eu e a Espanha tivemos que ficar com a Argentina e o Brasiltino, porque não tinha ninguém para ficar com eles. Próximo. Argentina! Argentina, como você se sente após a morte do seu amor, da sua vida, que infelizmente tirou a própria vida por você? Olha, eu não curto muito falar sobre isso, já que isso me dá lembranças. Mas eu achava que o Brasil não ia ter coragem de fazer isso. Mas ele fez. Ele só tinha 50 anos, viveu muito e pouco nessa vida. No início, eu conheci ele quando eu só tinha 5 anos. A gente ficou por quase 40 anos. Eu também não sabia que ele tinha irmãos. Eu só descobri já depois da morte dele. Próximo. Brasiltino. Brasiltino, como você se sente após a morte do seu pai? Eu sinto muita falta do meu pai. Jay, es passaram 4 meses depois da morte dele. E desde a morte dele, ele sempre esteve ao meu lado. Nunca vou me esquecer dele. Próximo. Rússia! Rússia, como você se sente após a morte do seu melhor amigo que você tanto amava? Eu sinto falta dele. Ele era um dos meus melhores amigos. Todos os momentos que eu fiquei com ele nunca serão esquecidos. E eu nunca acreditei que eu ia falar isso. Mas a maioria das vezes ele era meio chatinho às vezes. E por causa disso, foi meio complicado cuidar dele. Próximo. Moçambique. Moçambique, como você se sente após a morte do seu irmão? Eu não me lembrava muito dele. Eu sinto mais falta do meu irmão Angola. Mas eu sinto um pouquinho de falta dele. Desde que ele matou o meu irmão Angola, eu não gostava dele. Só agora. Próximo. Cabo Verde. Cabo Verde, como você se sente após a morte do seu irmão? Eu me senti um monstro. Eu me lembro que eu fazia bullying com ele. E hoje eu me arrependo disso. Próximo. Timor-Leste. Timor-Leste, como você se sente após a morte do seu irmão? Eu sinto falta dele. Minha sanidade estava acabando naquele dia. Eu era o segundo único irmão que lembrava dele. Próximo. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, como você se sente após a morte do seu amado irmão? Eu senti a falta dele. Mas depois eu me esqueci dele. Só me lembrei agora. Próximo. Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, como você se sente após a morte do seu irmão? Juro, eu era o que menos me lembrava dele. Mas eu sinto falta dele. Próximo. Macau. Macau, como você se sente após a morte do seu irmão tão querido? Eu me senti muito triste. Eu era a que mais me lembrava dele. E depois, eu não vou mais me esquecer dele. Próximo. Alemanha. Alemanha, como você se sente após a morte do seu rival amigável? Cara, no início eu não gostava dele, já que ele me impediu da minha vingança. Mas eu sinto falta dele. Próximo. Guiana Francesa. Guiana Francesa? Guiana Francesa! Ah, é verdade, ela morreu. Então vamos pro próximo. Turquia.
Turquia, como você se sente após a morte do seu amigo? Eu até que sinto falta dele. E inclusive você vai viajar para mim, né? Para a Sim, Turquia. eu vou, sim. Mas eu sinto falta dele. Beleza, próximo. Turcomenistão, como você se sente após a morte do seu amigo incrível de combate? Olha, eu sinto falta dele. Das lutas, não é? Dos combates. De tudo. Beleza, pode ir embora. E acabou. Agora a gente vai perguntar para os meus primos que estão aqui e perguntar o que eles acham desse final tão trágico. Na verdade, isso foi cancelado. Agora eu vou falar comigo mesmo o que eu acho desse final trágico. Olha, no começo, eu queria que basicamente eu não queria criar um final tão trágico para um personagem, mas para um sacrifício para poder tirar a sua própria vida, se sacrificar pela família, eu escolhi esse final. Eu achei o final bem triste, para falar a verdade. Demorei um pouquinho para poder fazer esse documentário. E ainda mais com todo o processamento da minha franquia de Conto Bons, eu acredito que no futuro possa ter melhores apresentações. Basicamente, caso o Brasil ele tivesse partido, se eu fosse um Conto Bons, eu não aguentaria. Mas ele sofreu as consequências. Ele tentou se vingar de todo mundo. Ele tentou se vingar da Croácia, tentou se vingar de um monte de gente. Ele sofreu as consequências, porque vingança não é uma coisa boa. Não é. Também a inveja é um pecado grave que você pode estar cometendo e você não sabe. Tudo isso pode causar um problema. Então lembre-se, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. É melhor você nunca cometer uma vingança, porque se você fazer vingança, a vingança pode ir contra você. Então tudo isso pode ir contra você mesmo.